se empurrou pra Zenon, tentou a finta, levou o primeiro, foi pra área, perigo, Casagrande pediu, ele bateu na trave, vem Casagrande, é gol! Camisa 9. Uma jogada desenhada e o time do Palmeiras deu bobeira total, deu branco do Palmeiras. Sócrates lançou para Zenon, ele invadiu, foi pro pico esquerdo da pequena área, bateu cruzado, a bola tocou por dentro no pé do passe direito e voltou. Casagrande vinha chegando, conferiu pro fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 40 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo. Casagrande, 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 sempre atento, pegando os rebotes. Casagrande, camisa 9, Corinthians 5, Palmeiras 1. Esse jogo vai me dar uma boa ideia. Tá lá, João Marcos. Pega, que é sua. Pois é, começando com tudo este 2016, o Podcast Mão. Você que estava perguntando, não vai voltar o Podcast Mão? Quando voltará o Podcast Mão? Voltamos em 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, na primeira semana do segundo mês de 2016. Tá de volta o Podcast Mão, podcast número 51. É isso mesmo, amigo do José Silvério, meu caro Teleco. Bem-vindo neste 2016 ao Podcast Mão, Teleco. Feliz 2016 a todos e tá aí um 2016 agitado, hein, gente? Não para de ter novidades. Ah, muita novidade em janeiro e pelas redes sociais, é claro, todos os integrantes do Podcast Mão estavam ativos, mas a galera estava querendo ouvir a gente conversar sobre tudo que aconteceu em janeiro. Acho que tem muito papo pra gente colocar em dia, né, Vessone? Bom 2016 pra você, por que não? Já estamos em fevereiro, mas é o primeiro programa do ano. Olá, um grande abraço a todos, um bom 2016 para todo mundo. É isso mesmo, um ano... Na verdade, um 2015 que termina de um jeito e um 2016 que começa de outro, né? E eu quero falar para todos que Vitor Guedes não pôde estar hoje aqui, está resolvendo probleminhas com a companhia de eletricidade. Vitor Guedes é um mau pagador, não, tô brincando. Ele tá com uns probleminhas para resolver, mas no próximo Podcast Mão ele estará presente. Vitor Guedes, parte integrante deste programa. Teleco, por favor, cite os 11 jogadores titulares do título brasileiro corintiano de 2015, Teleco. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel. Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. E ficaram quantos desses aí? Sobrou o Fagner, o Felipe, que agora é do Corinthians, né? O Corinthians agora tem 100% do Felipe. O Wendel. Cássio. O Cássio, né, que foi, mas acabou num fundo, e o Elias. Então vamos lá, Cássio 1, Fagner 2, Felipe 3, Wendel 4, Elias 5. É isso aí. Vessone, você consegue... E já é muito, se reclamar sai mais. Você consegue lembrar o time que estreou contra o 15 de Piracicaba, Vessone, que tá difícil para todo corintiano escalar essa equipe? Acho que sim, vamos lá. O Cássio no gol, mantido, o Fagner, o Felipe, o jovem Iago e o Wendel, Bruno Henrique, e aí a linha de 4 tinha Rodriguinho, Romero, Elias, Rodriguinho e tá me fugindo outro, e o Luca e o Danilo na frente. Olha só, até para Rodrigo Vessone tá difícil, e eu pedi pro Vessone escalar justamente por isso. Se para quem trabalha com isso tá difícil, imagina pro torcedor, né? E quando o torcedor não consegue escalar o time de cabeça, é porque a situação não é fácil, é porque realmente o time vai ter dificuldade durante o ano. Teleco, o que aconteceu desde dezembro até aqui, Teleco, em suas sábias palavras, por favor, na sua opinião, porque o que aconteceu, é claro, todo torcedor observou aí a saída de jogadores
para o êxodo de jogadores para a China, alguns para a Europa, foram saindo um a um os atletas campeões brasileiros, mas na sua opinião, o que de principal motivou essa debandada, Teleco? Olha, foi uma combinação de fatores. Eu acho que o que mais aconteceu foi que o Corinthians ele fez uma aposta de trazer bons jogadores, pagando relativamente pouco, trazendo só parte deles, como por exemplo o Jadson, que tinha uma pequena porcentagem, e outros assim. E o que aconteceu? Eles falaram, não, uma hora depois, quando precisar, a gente paga. Por exemplo, o Renato Augusto trouxeram por 3,5 milhões e podiam gastar mais 3,5 milhões e comprar o Renato Augusto, mas nunca fizeram isso. Aí ficou fácil dele sair. Então o Corinthians fez uma opção de ter um bom time e se arriscou a, quando todos resolvessem sair, ele não poder segurar. Foi o que aconteceu. O Shining Box, depois de anos entregando coisas na casa da gente, resolveram pegar daqui e entregar na China. E ainda tem o de brinde, o Wagner Love no Mônaco, e o Malcolm, que foi pro Bordeaux ontem. O Rodrigo Vessone, a principal crítica que se faz à diretoria é em relação às multas muito baixas, né? Você acha que realmente foi um erro da diretoria, ou como disse o Teleco, foi uma escolha, trazer jogadores teoricamente caros, pagando menos, mas eles, a hora que quisessem, poderiam sair exatamente por causa disso? Belo, na verdade tem que ver caso a caso. Essa é a verdade. Então eu vou dar um exemplo do Ralf, que é uma situação que a diretoria não teve culpa, mas ao mesmo tempo pouca gente sabe disso. A diretoria também não quis colocar nas costas do jogador e fazer muito alarde em cima, até por respeito ao Ralf, aos 6 anos de clube, aos 6 títulos, enfim. O Ralf, todo mundo viu em dezembro ele assinando um novo acordo com o Corinthians de 2 anos. Teve vídeo, teve foto, teve periscope, teve de tudo. E ali ele estava assinando um papel. Só que aquilo não era o contrato dele, porque a CBF estava fechada, era dezembro, e a CBF ia reabrir apenas no dia 6 de janeiro. Então aquilo era uma espécie de um pré-acordo que você assina dizendo que você está fazendo um vínculo com o clube. E esse tipo de pré-acordo, quando você assina, a multa pela lei civil ela não pode ser alta. Você tem que fazer uma multa baixinha, porque não é o contrato verdadeiro ainda. E qualquer juiz do trabalho derrubaria se o Corinthians tenta posteriormente brigar na justiça. Então não pôde colocar uma multa alta. Então o Corinthians colocou uma multa baixa de 1 milhão de euros e estava esperando o dia 6. O contrato inclusive dizia que no primeiro dia da CBF o contrato verdadeiro estaria valendo. Quando surgiu a venda do Renato Augusto, os empresários deram um jeito de entrar em contato com os chineses e dizer, a gente tem aqui o Ralf, jogou 6 anos no clube, etc, etc, etc. E é o seguinte, ele está com um contrato agora aqui, só um pré-contrato, tem um nome na verdade esse contrato que você assina antes do contrato verdadeiro, mas eu não estou lembrando agora. E se vocês pagarem só 1 milhão de euros, ele está livre. E aí simplesmente foram lá, pagaram a multa rescisória desse contrato anterior, que não podia ter multa alta, porque não estava registrado novo de 2 anos com uma multa altíssima. Foram na esperteza, simplesmente foram lá, falaram pro clube, muito obrigado, eles estão pagando essa multinha aqui e estão levando o jogador embora. E aí o clube sem ter o que fazer. Então aquela demora toda da renovação, quantas e quantas a gente falou do Ralf no podcast. Se o Corinthians tivesse conseguido renovar em setembro, outubro, novembro, dezembro, estaria resolvido. A CBF estaria aberta, você coloca um novo contrato e aí a multa seria altíssima. Então, nessa situação dessa debandada, cada caso é de verdade um caso. O caso do Renato Augusto, os torcedores fala-se muito em multa rescisória, mas não é o problema da multa rescisória. O problema é aquela famosa e maldita cláusula liberatória, que é uma cláusula que todo jogador quer pôr no contrato e você é obrigado muitas vezes a aceitar isso quando o jogador está vindo, como o Teleco disse, você aceitou determinadas condições. Ou cobrir, então, né? Ou cobrir a multa. É isso. Então o que diz essa cláusula liberatória? Ela não é a multa rescisória, é diferente.
Essa cláusula do Renato dizia o seguinte: o Renato Augusto custa 8 milhões de euros. Caso chegue uma proposta de 8 milhões de euros e R$1, ela chegando a 8 milhões de euros, você como clube, ou você compra os 4 milhões que eram do Bayern, você paga 4 de euros, ou você é obrigado a liberar. E aí os chineses chegaram com 8 de euros e não teve o que fazer. O Corinthians, obviamente, não ia gastar mais 4 de euros na situação que estava financeira para pagar parte do Bayern. Isso está no contrato, é uma cláusula liberatória. Então, assim, o que pode ser feito e que deveria ter sido feito e que a briga deveria ter sido essa, é que quando você traz os jogadores, você tem que se impor um pouco melhor como clube. Então, no caso do Wagner Love, essa multa rescisória dele, essa cláusula liberatória, ela era muito baixinha, porque o jogador impôs isso. Ele disse: pode diminuir o meu salário, só que eu quero que vocês coloquem essa liberação baixinha. Até porque ele era uma aposta, né, Vessone, na época. É isso. Então o clube aceitou. Era muito melhor pagar menos salário por mês e colocar essa cláusula baixinha. Então por isso que ele também saiu de uma maneira muito fácil. Então o que acontece? O grande erro do Corinthians, na verdade, é tentar, na minha visão, acho que talvez sirva de exemplo agora e não vai acontecer mais isso, é isso que o torcedor espera, é que o clube se imponha mais. Então eu vou dar 2 exemplos. Você vai trazer o Tevez. Pô, o Tevez pede: eu quero 5 carros pretos, eu quero uma casa na Zona Leste, eu quero 2 camarotes. Você vai trazer um Tevez da vida, ok, você aceita muitas das condições que ele está impondo. Acho justo, é um grande jogador, é um renome internacional, é alguém que mudaria sua vida no clube, enfim. Só que você vai renovar com o Iago, por exemplo, que ainda nem sequer jogou. O Iago vai pedir uma multa rescisória alta, uma cláusula liberatória baixa, vai pedir isso. Aí você vai dizer: Iago, é o seguinte, você não é ninguém ainda. E eu sou o Corinthians, então a gente não vai te dar isso, não vai te dar isso. Se for pra você tá assim, tá bom, ok, vamos renovar. Então acho que faltou isso um pouco pro Corinthians. Renato Augusto, você tá meio encostado aí na Alemanha. Eu tô te trazendo, eu sou campeão do mundo. Corinthians em 2012, quando trouxe ele no final do ano. Eu sou campeão do mundo. Renato, você tá meio encostado aí. Ó, eu não vou pôr essa cláusula liberatória tão baixa não. Eu sou o Corinthians, você não quer vir jogar no Corinthians? Então não vai ser. Jadson, você tá vindo trocado pelo Pato como moeda de troca, você não tinha mais clima no São Paulo. Ó, sua multa vai ser alta e sua cláusula liberatória vai ser alta. Então assim, faltou pro clube se impor nessas negociações. São negociações individuais, cada caso é um jeito, cada jogador é uma situação, e que você tem que se impor. Então eu trouxe agora o Guilherme, Giovanni Augusto, o André, a mesma coisa, que o clube tenha aprendido a lição e tenha colocado cláusulas melhores para o clube, multas rescisórias melhores, para que isso sirva de exemplo. Então, para que o torcedor entenda, não adianta generalizar, foi uma debandada e o Corinthians errou em todos. Não é isso. Cada caso foi um caso, como esse do Ralf que eu estou te explicando. De uma maneira ou de outra, foi um pouco de sacanagem, não sei se do jogador, dos empresários, enfim, de alguém com o clube, porque não era justo que utilizasse de um contrato que não é válido ainda, é só um pré-contrato, para uma multa rescisória. Se os empresários estivessem tão preocupados em dar um bom retorno para o Corinthians, iam dizer para o chinês: ó, tem que esperar a CBF abrir, ele vai registrar o novo contrato e a multa dele é 3 milhões de euros, porque daria uma boa compensação legal para o clube, até por respeito e tal. E aí, pelo contrário, usaram o contrato velho de 1 milhãozinho. Então é isso, acho que o torcedor ficou na bronca, com toda a razão. O clube errou, claro que errou. Eu acho que nessas negociações individuais, onde ocorreram esses erros todos, acho que eu me estendi um pouco, mas acho que deu para explicar essas situações dessa debandada, pelo menos algumas delas. Deu para explicar, eu só vejo perfeitas suas colocações. Eu vejo só uma coisa positiva que às vezes o torcedor não consegue ver. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se o clube não vende o jogador, ou não coloca essa cláusula liberatória, ou coloca uma multa muito alta, se o clube se resguarda muito
e a vontade do jogador é sair, mas por causa dessas cláusulas contratuais o jogador fica, também é muito ruim pro clube. Então, legal, o Jadson, Renato Augusto, Wagner Love, estava muito fácil deles saírem pelas cláusulas contratuais, mas eles quiseram sair. Se de repente o Renato Augusto, por exemplo, que é um cara que tem uma cabeça boa, é um cara inteligente, não é nenhum mercenário, nem nada, mas quis sair, quis ganhar dinheiro, tá no direito dele, né? É o momento dele ganhar dinheiro até para os bisnetos dele viverem bem lá na China, deixa o cara. Só que se de repente tem no contrato dele com o Corinthians que para ele sair precisariam pagar 200 milhões de dólares pro Corinthians, porque o diretor do Corinthians foi espertão e pôs essa cláusula. Daí o Renato Augusto fala, pô, eu tinha uma proposta da China para ganhar 4 vezes mais do que eu ganho e eu não vou sair por causa dessa porcaria dessa cláusula. Acontece igual aconteceu com o Luiz Fabiano no São Paulo, com o Paulo Henrique Ganso no São Paulo, com diversos jogadores de outros clubes que queriam sair, o clube não liberou e o jogador acaba se encostando, acaba jogando mal. Então eu concordo que o clube precisa se resguardar melhor, mas eu ao mesmo tempo acho que o jogador quer sair, que saia. Nisso eu concordo com o Roberto de Andrade. O Corinthians oferece estrutura de primeiro mundo. A estrutura, para quem não conhece, do Parque Ecológico do Tietê é comparável à dos grandes clubes da Europa, em termos de equipamentos para preparação física, médica, enfim. Jogador europeu vem se tratar aqui. Então, estrutura de primeiro mundo. A comissão técnica do Tite nem se fale, né? Não tem jogador no Brasil que não fale bem da comissão técnica e do Tite. É o atual campeão brasileiro. Se o jogador mesmo assim quer sair, você vai segurar com cláusula, o jogador vai ficar se encostando, o jogador vai parar de jogar bola e vai acabar sendo um peso pro time. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que até certo ponto, né, Marco? Porque também, digamos, o Renato Augusto ia sair a 8, mas sair a 15 milhões não seria tão inimaginável assim, né? O que pode acontecer é que, por exemplo, aconteceu com o próprio Ralf em 2012, que o Corinthians tinha só parte do Ralf, fizeram questão que ele continuasse, e aí tiveram que comprar o resto do Ralf. Para isso venderam parte do Malcom, do Arana, do Matheus Pereira, e aí começa uma outra história completamente diferente, né? O ideal mesmo era cada um ter 100%. Belo, é isso. Acho que o Teleco tocou num ponto. Você tem razão nisso. Isso aconteceria mesmo com os jogadores. Você teria talvez que aumentar o salário absurdamente deles, para eles pelo menos ficarem com 50% do que ganhariam lá e etc. O que explodiria o clube certamente. O que poderia ter sido feito, já que é uma situação que você pode tentar se impor e conseguir um percentual maior. Então eu vou dar exemplo. O Renato Augusto rendeu 17 milhões de reais para o Corinthians. Um dinheiro, para quem era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não parece muito realmente. Só que se você tivesse 100% do Renato Augusto, ele teria rendido 35 milhões. Não é pouco, entendeu? Não é pouco. Você pagou 10, ele ficou 3 anos no clube, deu 3 títulos e foi por 35 depois. Eu acho que seria um bom valor. O Jadson entrou só 6,5. O Corinthians tinha 30%, se não me engano, dele. Na verdade, a compra foi de 18. Se você tivesse os 100%, teria entrado de mais 18 pau. O Wagner Love, uma multinha aí no caso mais alto. O Ralf também, mas eu pego esses dois exemplos. O Gil é um bom exemplo. Você tinha 90% dele, pintou uma bolada aí de 10 de euros para um zagueiro. Se você tem 10%, 20%, não compensa, mas você vai pegar 90%, quase 40 milhões, foi interessante. Então acho que esse alerta que você faz, eu acho que ele é válido, mas se o percentual já fosse alto, esse tipo de venda, todas elas praticamente compensaria. Então eu vou dar um exemplo. O Santos não quer vender o Lucas Lima. É óbvio que isso é muito legal, e tudo depende, claro, o jogador também não está querendo ir, porque senão ele tinha ido. Mas por que o Santos está fazendo isso? O Santos só tem 10% do Lucas Lima. Para ele perder o Lucas Lima e entrar 2, 3, 5 milhões, não vai mudar a hora do Brasil. Só que eu duvido que se o Santos tivesse 90% do Lucas Lima e pintasse essa oferta da China de 30 de euros, 40 de euros, uma proposta de 80, 100 milhões de reais, o Santos tivesse 90%, eu duvido que o jogador ainda estaria lá. Eles fariam de tudo para que o jogador aceitasse e ir embora.
e fosse embora. Só que no caso ele só tem 10%, então para ele é muito cômodo o Santos falar, não quero vender. É óbvio que não quer, não vai entrar quase nada, você ter um jogador é muito melhor. Então eu acho que o percentual acho que é uma situação que resolve. Tem a cláusula liberatória, beleza, quer liberar? Vou liberar porque tem essa cláusula. Só que pelo menos 90% do dinheiro é meu, 95%, 100%, 80%. O problema é quando você tem 5, 10, 15%. No caso do Matheus Pereira, o Corinthians tem 5%. 30, hora né? que esse menino... a hora que o menino jogar e se arrebentar, etc. Aí for... quanto você tem? Eu tenho 5% dele. Vai ter uma revolução, pode esperar. Então acho que essa é uma situação que poderia ser resolvida. Falamos aqui das coisas que aconteceram em dezembro, em janeiro. Falamos já do time que estreou no Campeonato Paulista vencendo o 15 de Piracicaba. Para quem acredita em superstição, o Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro de 2015 com um gol de Oscar Romero e no Campeonato Paulista também estreou com um gol de Oscar Romero. Mas antes da gente falar dos assuntos... nossa, eu falei Oscar Você ganhou Romero o Oscar porque nessa, viu? O Oscar é o irmão dele. Eu tô pensando no jogador que entrou em campo na partida contra o São Paulo e não no jogador que tá há 2 anos e pouquinho no Corinthians. Eu tô pensando no irmão dele. O irmão dele que tá na seleção paraguaia e que eu acredito até hoje que era ele que estava em campo na partida contra o São Paulo no 6-1, porque não era o Ángel Romero que estava lá não. Eu acho que o Corinthians trocou a identidade dos caras, mas enfim, Ángel Romero fez o gol contra o Cruzeiro e Ángel Romero, o menino dos cachos lisos, fez o gol também contra o 15 de Piracicaba. Mas antes da gente falar de assuntos atuais, o Teleco tem uma lista aí de possíveis negociações do Corinthians que estão pintando nessa semana. Vou dar uma boa notícia, uma ótima notícia pro ouvinte do Podcast Mão, pro torcedor do Corinthians, para enfim, você que ouve o Podcast Mão, pode falar pro teu amigo, pro teu vizinho, pro cara da banca de jornal, pro porteiro, pro teu médico, pro teu advogado, enfim, que o Podcast Mão vai começar o ano em uma parceria muito legal com a Mega Store do Parque São Jorge, a mega loja do Corinthians do Parque São Jorge. Afinal, qual o endereço do Corinthians, Teleco? Rua São Jorge 777. É o endereço do Esporte Clube Corinthians Paulista. É lá que está a mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Por isso, a partir deste podcast, o ouvinte do Podcast Mão vai ganhar um brinde do Corinthians, oferecimento da mega loja do Timão no Parque São Jorge por programa. No ano passado a gente estava dando um brinde por mês. Neste ano a gente vai dar um brinde por programa em parceria da mega loja do Corinthians do Parque São Marcão? Jorge. E como é carnaval... Fala para o pessoal que mora em São Paulo, né? Porque eles precisam buscar lá na loja. Ou então, se você morar em outro estado, outro país, você pode pegar um amigo que vai até o Parque São Jorge retirar seu prêmio. Exatamente. Esse brinde por programa que a gente vai dar, você vai buscar na mega loja do Corinthians do Parque São Jorge, lá na rua São Jorge, número 777. Se você por acaso ouviu o Podcast Mão em outro lugar, pode ser no Brasil, em alguma outra cidade do estado de São Paulo, em algum outro estado brasileiro ou mesmo em outro país, como disse o Teleco, você nomeia alguém que você conhece aqui do Brasil para ir retirar para você esse brinde. É só você entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelas mídias, enfim, a gente vai entrar em contato com os vencedores e você nomeia alguém para ir retirar lá na mega loja do Corinthians, lá do Parque São Jorge. Mas, mesmo assim, se você mora fora do país, não conheço ninguém aí, você não vai ficar na mão, porque uma vez por mês, assim como acontecia o ano passado, a gente vai sortear um super prêmio, um super kit com vários itens do Corinthians e da mega loja do Parque São Jorge, e esse super prêmio, uma vez por mês, a gente vai entregar na tua casa. Esse você não vai precisar buscar. Então, uma vez por programa, um prêmio, um ouvinte sorteado por programa, sorteado não, um ouvinte ganhador, um ouvinte que participa com a gente, um ouvinte que responde as perguntas do Podcast Mão, vai ganhar esse brinde, um por programa. E uma vez por mês, a gente entrega o super kit da mega loja do Corinthians lá do Parque São Jorge.
E, como eu dizia, já que é carnaval, tem muita gente bebericando, petiscando, né não, Vessone? Então o Nelsinho lá da Mega Loja do Corinthians do Parque São Jorge ofereceu pro ouvinte deste podcast, aliás, vai ser o prêmio anunciado no podcast Mão número 51, mas o prêmio que vai ser anunciado, o prêmio que vai ser entregue ao ouvinte do podcast no próximo, no 52, uma petisqueira com o símbolo do Corinthians, com as cores do Corinthians, pro ouvinte ir buscar lá na Mega Loja do Parque São Jorge, Vessone. Aquela petisqueira para você colocar o amendoim, o salaminho, o presunto, o queijo, tudo pro corintiano se sentir no estádio de futebol. Às vezes vem do jogo dentro de casa, às vezes o cara não vai no estádio, já tem a petisqueira do Timão, Vessola. É uma grande promoção, muito legal. Acho que é a forma que a gente encontra de poder interagir também, queira ou não queira, uma interação também com os nossos ouvintes, né? E a partir do próximo programa, a gente está anunciando essa petisqueira no 51 e vai anunciar no 52. Daí no 52 já vai ter um novo prêmio para o 53. No 53, um novo prêmio para o 54. Enfim, vai ouvindo o podcast Mão e passa a mensagem para frente, porque quanto mais ouvinte, mais a gente vai trazer promoções e mais a gente vai trazer brindes para o pessoal que ouve a gente. E tem mais, viu, Teleco? Realmente tem mais, Marco Belo. Por favor, conte-nos. Ah, mas só de alegria por estar anunciando essa parceria com a Mega Loja do Corinthians lá no Parque São Jorge, além dessa petisqueira que você vai participar, fazendo o seguinte, Teleco. Você... O que vai fazer mesmo, Teleco, para ganhar essa petisqueira? Para ganhar essa petisqueira, você vai falar com a hashtag podcastmão51. Hashtag, né? Aí, infelizmente, a gente não tem um Vitão pra falar que hashtag da Zona Leste, o jogo da velha, etc. Vai ter que ser o mesmo. Então, ou o jogo da velha ou hashtag. Você vai colocar Podcast Mão 51 e coloca eu quero ganhar o prêmio do Podcast Mão 51 com a hashtag. Ou o jogo da velha. Aí depois a gente vai ver todo mundo que colocou isso daí no Twitter dele, deixe lá que vai fazer parte aqui do sorteio, né? Que a gente vai colocar e já vai anunciar no podcast Mão 52. Isso, até pro ouvinte entender por que da hashtag, porque daí a gente consegue ver todo mundo que tá participando. Todo mundo que escreve Jogo da Velha Podcast Mão 51, a gente tem a lista de todo mundo que tá participando, mas tem que seguir a gente, né? Tem que seguir o Twitter do Podcast Mão, tem que seguir a gente nas redes sociais. Daí você coloca, quero ganhar o prêmio do Podcast Mão, hashtag Podcast Mão 51. Só que além disso, Teleco e Vessone, eu tô meio louco hoje, tô meio maluco porque tá voltando o Podcast Mão. Eu não combinei isso com o Nelsinho, lá da Mega Loja, mas todo mundo que for lá essa semana, até sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Sexta é dia 5, né? Sexta-feira é dia 5 de fevereiro, Marcão. Às vezes eu tenho as ideias na hora e não vejo direito. Imagina se eu falo o dia errado. Mas até dia 5 de fevereiro, sexta-feira, quem for até a Mega Loja do Parque São Jorge, falar com o Nelsinho, eu, Marco Belo, pago 20% de qualquer produto que você comprar lá na Mega Loja do Parque São Jorge. Qualquer produto, você quer comprar uma camisa do Corinthians, uma toalha, um caderno, um livro, uma caneca, um chaveiro, qualquer coisa que você comprar, fala com o pessoal, com os vendedores lá, que são super gente fina, super prestativos, com o próprio Nelsinho, que é o Big Boss lá da Mega Loja do Parque São Jorge, e pode falar, o Marco Belo tá pagando 20% do que eu vou comprar, e eu pago, pode deixar que eu pago, então você só vai pagar 80% de qualquer produto da Mega Loja até sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Aí o pessoal acredita em nós, né não, Teleco? É isso mesmo, você vai chegar lá, na hora que você for pagar, você fala, olha, quem tá pagando 20% é o Marco Belo, que aí você ganha um desconto de 20% na sua compra. Mas ó, valendo só até o dia 5, hein, gente? Depois do dia 5 já não vale mais. Depois eu não pago mais, porque daí o cheque acaba, né? As folhas de cheque não tem tanta também. Mas se você for até sexta-feira lá, vai lá no Parque São Jorge, na Rua São Jorge, número 777. 20% é meu. Pode falar que o Marco Belo tá pagando. Agora, meu caro Teleco, assuntos atuais
do Corinthians, contratações em voga. O que se fala nesta semana, Tele? Bem, depois de ter contratado o Guilherme, a surpresa, né, que foi a contratação do Giovanni Augusto, que foi assim meio de repente, a do André, que estava arrastadíssimo, a gente tem aí o Fabián Balbuena, zagueiro da seleção paraguaia, 24 anos, que deve fechar essa terça-feira, certo, Vessone, ou não? É isso, o empresário dele, o próprio jogador acreditam que nesta terça tudo vai ser resolvido. O Corinthians fez uma oferta, 1,5 milhão de euros, o que dá aproximadamente aí, de dólares, 1,5 de dólares, o que dá cerca aí de 6 milhões de reais. Ele tem 24 anos, joga no Libertad do Paraguai. Ele disputou agora recentemente a final da Copa Libertadores pelo Nacional, um time pequeno lá ele fazia parte dessa boa campanha do Nacional. Perderam a final para o São Lourenço em 2014, ele era titular daquele time. É um jogador que nasceu em Ciudad del Este, bem na divisa com o Brasil, então a tendência é que ele entenda bem aí o português, converse normalmente, o que deve facilitar muito a sua adaptação também. E acho que nesta terça-feira não deve passar aí de terça, acho que no mais tardar quarta-feira eles devem bater o martelo. A proposta já está na mesa, o presidente do Libertad confirmou a proposta oficial. E aí acho que no próximo podcast, na quinta-feira, a gente já deve estar falando aí dessa contratação. Fabián Balbuena, paraguaio, Teleco, chegando para fazer dupla com o Felipe, né, no lugar do Gil. E eu sempre achei que a cota lá de Ciudad del Este fosse $150, agora passou para $1,5 milhão. Só uma coisa, na quinta-feira, né, a gente tem jogo. Talvez a gente tenha que atrasar aí o nosso podcast. A gente grava na sexta-feira, não tem problema, mas o próximo é no final da semana, né? A gente vai avisando pelas redes sociais o ouvinte como tem jogo na quinta-feira, sempre quando tem jogo de quarta, de quinta, de segunda-feira, se tiver um jogo na segunda, às vezes tem, né? Fazer o quê? A gente sempre atrasa um pouquinho o próximo podcast, porque óbvio, não dá pra gravar durante o jogo, mas no próximo podcast, como disse o Vessone, provavelmente o Balbuena já será jogador do Corinthians. Se ele vem, tem outros que parece que não vem, né, Teleco? Então, o Blanco não vem mais, pelo jeito, né? Tinha morrido a situação, porque tinha pedido demais. Depois teve uma conversa que eles iam mandar um diretor para a Argentina para trazer o Blanco. Mas, pelo jeito, agora parece que morreu de vez. Esse aí não volta mais. Vessone, ouviu alguma coisa? A mesma coisa que eu ouvi ou não? É isso. A tendência é que não tenha mais jogo, a não ser que mude muito, mas eu duvido que o Corinthians vai colocar aquela dinheirama toda para trazer o Giovanni Augusto e o André, e mais essa dinheirama para trazer o Blanco, duvido. Isso aí. Outra especulação que falaram por aí foi o Cleiton do Figueirense, que estava para ser vendido para o exterior, não foi vendido, o preço dele estava estimado em 5 milhões de euros por ação, né? Eu só ouvi essa especulação aí. O Corinthians já tentou trazer antes a gratuito, quer dizer, aquela especulação com todos os pontos, né, favoritos que você pode especular à vontade, mas aí não ouvi falar de negociação. Quem que é o empresário dele, Marco? Empresário do Cleiton do Figueirense, que aliás estreou fazendo gol no campeonato estadual, é o Jorge Machado, que é o empresário do Jorge Henrique, que jogou muito tempo no Corinthians e foi pro Internacional. Enfim, ele é muito ligado ao Internacional. E quando surgiu a primeira especulação dele no Corinthians, eu conversei com o pessoal do Figueirense e a diretoria do Figueirense estava negociando com o Internacional. Não sei por que ele não foi, acabou ficando, mas não é jogador para Figueirense. Com todo respeito ao Figueirense, o Cleiton é mais jogador do que o Figueirense pode manter. Então uma hora ele sai, uma hora ele vai sair. Se o Figueirense não vendeu agora, vai vender nos próximos meses ou até no meio do ano. Não sei se para fora do país, mas é, para mim, um baita de um atacante que viria inclusive para rivalizar com o André, caso ele viesse pro Corinthians. Agora a diretoria falou que queria trazer um zagueiro, um meia e um atacante. Balbuena, Giovanni Augusto e André já trouxe todos os jogadores que queria. Inclusive o Edu Ferreira falou hoje que não vem mais ninguém, que o Balbuena é a última contratação. Acho que é isso. Repôs aí o zagueiro, o meia, o outro meia, né, que é o Guilherme, o Giovanni Augusto, o zagueiro agora Balbuena, o André seria no lugar do Love. Então, assim, todo o furacão que aconteceu de saídas
de uma maneira ou de outra, a coisa foi silenciosamente, a diretoria foi repondo. É óbvio, agora vai ter que esperar, não tem jeito, vai ter que ter paciência para que esses jogadores vão a campo e mostrem seu futebol, vão precisar de entrosamento. Lembrando que o Jadson estava 1 ano e meio no Corinthians, o Renato estava há 3 anos, o Love já estava uns 9 meses, o Gil há 3 anos, então não adianta, não é assim, vai colocar lá, eles vão sair jogando, isso vai precisar de tempo. Infelizmente para o Corinthians tem essa Copa Libertadores muito agora, já está em cima, mas a tendência é que para o brasileiro esse time vai estar um pouco mais azeitado, enfim, e possa aí ter frutos. Mas se parar para pensar, olhando friamente, um time, esqueça de trás do meio para trás, porque está até praticamente montado, é o mesmo time agora, com exceção do Gil, ou Iago, ou Balbuena. Mas você vai ter ali um Bruno Henrique ou Williams, que também veio, a gente estava esquecendo dele, na cabeça de área. Aí uma linha de 4 ali com o Giovanni Augusto, com o Guilherme, com o Elias, na frente o André, ainda mais opção do Luca, o Marlone também do lado direito, pode jogar na linha de 4. Então, ou seja, você conseguiu já montar um bom time, sim, no papel ele é um bom time, mas se isso vai acontecer no campo, é só o tempo mesmo. É um time para nível Brasil que tá muito bom. Tá tendo algum problema para assinatura do Williams, Vessoni? Porque eu já vi apresentar no Marcial hoje e nada do Williams aparecer no Corinthians, né? Eu só vi ele treinando e tal, mas assinando ainda não. Não sei te explicar também não, essa demora, não dá para entender muito, mas sempre acontece alguma coisa aí nessa última hora, alguém que é empresário que tenta um dinheiro mais aqui, ou um jogador que pede um pouco mais ali, ou o clube que prometeu um negócio e depois não quer cumprir, enfim, essas coisas que a gente quase nunca fica sabendo no futebol, né? Outra coisa que também teve várias idas e vindas, né? Se fala, mas também não se fala, a gente não ouviu a diretoria falando. Realmente, depois de trazer o André, fica um tanto difícil entender. É a história do Theo Gutierrez, que volta de novo, né? O Sport contratou o Barcos, que não joga exatamente na mesma posição do Theo Gutierrez, mesmo porque saiu o Fred Monteiro. E o Theo Gutierrez hoje ele começou a seguir o Corinthians no Instagram, depois deixou de seguir. O que eu ouvi é que estava tendo uma negociação pelo Theo Gutierrez, mas não sei exatamente que ponto que estava, né? Porque é ruim você falar, não, está 93,2% da negociação, ou não está. Que eu saiba, estava acontecendo, dependia também muito do River, porque se o River quisesse, era muito mais fácil para o Sporting parar de pagar o que deve ao River e devolver o jogador, do que ele receber do Corinthians para depois pagar o River. De todo jeito, é um grande investimento, não faz muito sentido lendo assim, né? O famoso vamos aguardar, vai demorar aí não deve passar de uma semana essa história para alguém matar de vez. Considerando que o Edu falou hoje, nem existe. E antes da gente se despedir, já que a gente já falou muito para esse primeiro podcast mão do ano, vai ter muito assunto ainda pra gente discutir nos próximos. Queria só mandar um abraço pra Carlota, pro Leandro Silva, pro Júlio Simões de Júnior, Renan de Magalhães, Lucas Vasconcelos, o David Zagen, eles que estão seguindo a gente no @podcastmão no Twitter, assim como o Luiz Nascimento, o Poderoso Timão, que falou que a melhor notícia do ano é a volta do Podcast Mão. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ricardo Luiz, o Dani, Reinaldo Leal, Marcelo SC. Já tem gente perguntando aqui como ganhar a petisqueira do Podcast Mão. É só você escrever "eu quero ganhar o prêmio do Podcast Mão", hashtag podcastmão 51, que é o número desse programa. Daí a gente anuncia o vencedor no próximo programa. Um abração também pro Lucas Freitas, pro Felipe Azevedo, Teco Ferraz, Thalita USA, Lucas Beck, Renan Gabriel, André Franco. Tem muita gente
que está começando a seguir a gente, e com certeza o pessoal vai falando, a gente agora dando um prêmio por programa, e não é prêmio ruim não, porque lá na mega loja do Parque São Jorge só tem coisa legal, pessoal, tem caneca, tem chaveiro, tem livro, tem apostila, tem boné, tem camisa de goleiro, camisa de jogador, camisa de passeio, camisa retrô, tem todo tipo de camisa do Corinthians e de outros itens ligados ao Corinthians, e você vai participando, ouvindo a gente, e claro, no final do ano vai ter muita gente. Quantos programas a gente não faz no ano? Então, quantos ouvintes a gente não vai ter premiado no Podcast Mão durante esse ano de 2016. E não esquece, hein, Teleco, se você for lá na Mega Loja, se você pagar, se tiver um produto de R$100, eu pago 20. Se tiver um produto de R$10, eu pago 2. 20% eu pago, tá, Teleco? Pode ir lá e pode comprar. Perfeito, e isso daí mostra que todos os ouvintes são premiados todos os dias, né? É só chegar lá que o Marcão tá pagando esses 20% aí. Até sexta-feira, viu, Vessone? Pode chegar lá que eu tô pagando 20% de qualquer produto da loja. Não é só camisa e não é só a petisqueira que a gente tá dando, não. É caneca, é chaveiro, qualquer coisa, Vessone. Você que gosta de se trajar bem, pode ir lá que tem roupa bonita, tem brinde legal pra você dar pra sua esposa, pros seus vizinhos, pros seus sogros, enfim. E eu tô pagando 20%, tá bom, Vessola? Tudo bem, eu sabia que você tinha muita moral e muito dinheiro, agora tá confirmando as duas situações, né? Mas só até sexta-feira, senão o cheque acaba. Então, a gente, como vai ter jogo quinta-feira, né? Você quer fazer uma previsão, Teleco, ou tá muito cedo ainda pro jogo de quinta? Eu vou votar 2-0 pro Corinthians contra o glorioso Grêmio Audax Osasco. Grêmio Audax Osasco, Grêmio Osasco Audax, ninguém nunca sabe esses times empresa, o que acontece, inclusive já... E torcer pra não chover, né, porque o jogo vai ser em Rochdale. Se chover, só vai chegar nadando. Já estou escalado aqui pela Rádio Transamérica, acabei de receber o e-mail faz menos de 20 minutos, às vezes os e-mails chegam numas horas estranhas, mas é assim que funciona, vocês... que trabalham, Vessone, o Teleco, Vitão, enfim, sabem como é que é isso. Na quinta-feira estarão comigo lá na Arena Rochdale, no estádio Professor José Liberati, Oswaldo Maciel, Ronaldo Giovanelli nos comentários, e eu estarei trabalhando nas reportagens depois de longas férias. Audax e Corinthians, para mim o Corinthians ganha de 3-0, apesar da partida ser na longínqua Osasco. Tô brincando, Osasco fica do lado, inclusive morei lá há muito tempo. Um abração pra todo mundo que mora em Osasco. E pra você, Vessone, quanto dá o jogo? 1-0. 1-0 pra quem? Pro Corinthians. Ah, do jeito que você falou, parecia que era pro adversário, Vessone. Não, 1-0. Eu liguei pro Vitão, peguei o palpite dele e falou 4-2 pro Osasco, tá? Só pra que registrar. Isso? Não, eu queria saber do Vessone com esse ânimo todo, 1-0, gol de quem, Vessone? Romero. Ah, o artilheiro do Campeonato Paulista, já vai ter 2 gols em 2 jogos, já vai ser um dos artilheiros da competição, tá certo? Essa é a esperança de Rodrigo Vessone, e o Podcast Mão volta no final da semana já com o resultado desse jogo e quem sabe já com novas contratações pro Timão. Tá bom, Vessone? Um abração pra você, cara, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Na próxima com o Vitor Guedes, já também junto conosco. Inclusive a gente deixou um assunto, não vou nem falar qual que é, um assunto que teve seu desfecho durante este período em que não tivemos podcast. A gente não falou hoje para deixar o Vitão tratar individualmente dele no próximo podcast. Um abraço, Teleco. Vai ser um podcast de 2 horas, 1 hora e 26 minutos, vai ser só o Vitão falando desse assunto. Um abraço a todos e vai, Corinthians.